Bom dia, graça e paz. Hoje nós vamos iniciar um estudo sobre a pessoa do Senhor Jesus. Eu tenho sido incomodado nos últimos dias, nas últimas semanas, porque a Bíblia ela diz claramente que Deus em Cristo já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual. E também afirma que em Cristo nós somos plenos, nós temos a suficiência de todos os recursos necessários em Cristo. E a pergunta é, por que a maioria dos cristãos estão em busca de algo mais? Eles querem algo fora de Cristo para poderem ser felizes. Então, o que está acontecendo? A Bíblia, quando fala que em Cristo nós somos plenos e que nós temos a plenitude em Cristo, isso é verdade ou não é verdade? Porque se é verdade, e eu creio que é verdade, então, por que a maioria das pessoas não tem desfrutado? Aí tem duas possibilidades. Uma, ou talvez não sejam cristãs, ou não estão buscando em Cristo aquilo que só Cristo pode dar. Estão buscando em outras coisas. E quando eu busco fora de Cristo, algo que só Cristo pode me dar, que é paz, esperança, amor, e todos esses recursos só podem ser encontrados em Cristo. E quando eu busco essas coisas fora de Cristo, o resultado é frustração. E aí eu começo a buscar culpados para a minha frustração, quando na verdade o culpado sou eu mesmo, porque eu estou buscando na fonte errada. É como se eu estivesse num oceano e bebendo água salgada e cada vez com mais sede, com mais sede, com mais sede, quando Cristo tem uma água viva que pode matar toda a minha sede, mas eu prefiro beber água do oceano. Então, a grande dificuldade do ser humano é que tem buscado fora de Cristo aquilo que só Cristo pode nos dar. Então, hoje nós vamos começar, projeta aí para mim, por favor. Hoje nós vamos começar a falar sobre a doutrina de Cristo, sobre cristologia. Porque eu creio que se a gente entender um pouco melhor quem é Cristo, a sua obra e as coisas que Ele fez e tem para nós, essa sede que a gente tem desenfreadamente buscado saciar em outras fontes, elas poderão ser sanadas. Algumas considerações antes de a gente entrar propriamente no estudo. Quando conhecemos profundamente a pessoa do Senhor Jesus, sua obra, suas promessas, os seus ensinamentos, temos nossa fé fortalecida e livre de enganos que rondam os arraiais evangélicos. A gente tem visto coisas absurdas acontecendo em nome da fé, em nome de Cristo, coisas que não têm nada a ver com o Evangelho. E as pessoas acreditando que aquilo é o Evangelho. A gente viu esses dias um pastor enchendo uma bexiga, e querendo, embora seja, eu espero que seja brincadeira, mas vendendo uma bexiga de ar por R$500. É o fôlego santo dele. Eu espero que seja apenas uma brincadeira, que não seja verdade isso. Mas, infelizmente, em muitos lugares está acontecendo isso. Vassoura custando R$1.000 para você varrer, tudo que não presta, tudo que é influência ruim na sua casa. Então, estão fazendo coisas absurdas em nome da fé, e as pessoas querem isso. Mas quando você prega o evangelho puro e simples que está nas Escrituras, as pessoas acham, mas só isso? Só isso? Não, elas querem algo extraordinário, mesmo que eu esteja enganando elas, é isso que elas querem. Elas querem ser enganadas de maneira que querem ver coisas grandiosas, extraordinárias acontecendo. Mas quando a gente conhece Jesus, a obra que Ele fez, aquilo que Ele prometeu, então nós podemos ter uma fé livre desses enganos. Segunda coisa para considerar é que
Saber que a obra de Jesus é suficiente para a nossa salvação nos liberta do jugo do legalismo e do tormento que as incertezas trazem a um coração desinformado. É triste quando a gente conversa com pessoas que estão na igreja há 10, 15, 20 anos e eu pergunto para elas assim, se você morresse hoje, você acha que iria para onde? A pessoa diz assim, eu acho que eu vou para o céu, eu estou me esforçando. Quando a pessoa diz que acha que vai para o céu e está se esforçando, ela não entendeu nada de Cristo. Se a nossa salvação depende do nosso esforço, pode ter certeza, nós vamos para o inferno. Todos nós. Se depender daquilo que nós fazemos, nós vamos para o inferno. Por isso que é importante a gente estudar cristologia e entender que tudo que é necessário para que eu e você sejamos salvos, Cristo fez. Não é preciso que eu e você façamos nada. Cristo fez tudo. A obra dele é completa. E se é necessário eu ler a Bíblia para ser salvo, eu vou para o inferno. Se é necessário que eu venha à igreja ou que eu seja batizado, nós vamos para o inferno, porque isso são coisas que devemos fazer porque já somos salvos, e não para sermos salvos. Então, por isso que é importante conhecer Cristo, o que Cristo fez por nós. Vai livrar a gente do tormento, que nem eu sempre peço, leiam a Bíblia, mas não para vocês serem salvos, mas eu peço para vocês lerem, para vocês serem bem informados e estarem livres de qualquer engano. Por isso que eu insisto tanto, leia a Bíblia todo dia. Mas eu nunca disse, leia a Bíblia para você ser salvo. Eu sempre ligo, leia a Bíblia para você ser bem informado, para a sua fé ser fortalecida e para que você seja livre dos enganos. Mas nunca disse para você ler a Bíblia para ser salvo. E terceiro, nós vamos analisar com entusiasmo a vida da pessoa central da história da humanidade, que é Jesus, e assim desfrutar das suas promessas eternas. Bom, acho que eles conseguiram ali projetar o que eu falei até agora, estava nesse primeiro slide, e nós vamos então começar a falar a respeito de Jesus. E é fascinante falar a respeito de Jesus, porque a vida dele é uma vida sem outra igual. Para começar, o primeiro tópico, veja qual é: sua pré-existência. O que significa a sua pré-existência? Ela é provada pelo Antigo Testamento, ou seja, alguém que já existia antes de adentrar ao tempo. Antes que todas as coisas viessem a existir, Cristo já existia, Jesus já existia. Então ele é pré-existente, ou seja, ele já existia antes que qualquer coisa viesse a ser criada, antes que qualquer coisa pudesse existir. Portanto, quando a gente olha para ele, olha que texto extraordinário. Diz assim: "E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade." Miqueias 5:2 já dizia assim, que Jesus está falando, está profetizando que de uma cidadezinha chamada Belém Efrata, foi a cidade aonde Jesus nasceu. Então, a profecia já dizia que de lá viria aquele que reinaria em Israel. E qual é a origem dele? Diz assim, desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, Jesus sempre existiu. Uma das coisas que a gente não pode confundir é que quando ele encarnou, não foi naquele momento que ele passou a existir. Ele já existia como espírito, mas quando ele encarnou, ele apenas possuiu um corpo humano. Mas não quer dizer que, assim como nós, passamos a existir no momento da nossa concepção. Não é isso que entendemos a respeito de Jesus. Ele sempre existiu.
E olha o que Isaías fala a respeito de Jesus. Vamos ler juntos? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, ele é o Pai da eternidade, ou pode ser Pai eterno. Então, Jesus sempre existiu. Então, a Bíblia mostra a pré-existência de Jesus. E é difícil a gente pensar em algo assim, porque assim, mas como isso pode acontecer? A questão é assim, nós não podemos esquecer, como a gente vai ver durante os estudos, que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Então, ele sempre existiu e a própria Bíblia fala da sua pré-existência. Então, o Antigo Testamento prova a pré-existência de Jesus. E o Novo Testamento? Quando a gente vai ali para o Novo Testamento, a gente também vê que ela é provada também no Novo Testamento. Veja o verso de o primeiro capítulo do Evangelho de João, o primeiro versículo já tem essa declaração. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Então, está dizendo assim, no princípio. No princípio do quê? Quando João fala no princípio, ele está se referindo ao quê? Quando ele foi criado? No princípio da criação. Então, quando foi criado as coisas, o tempo, o universo foi criado, diz o texto que ele já estava com Deus. Então, ele é antes da criação. E o texto também afirma, ele era Deus, quando tudo foi criado. Então, o Novo Testamento também fala da pré-existência de Jesus. Então, ele não nasceu há 2000 anos atrás, quer dizer, ele não passou a existir há 2000 anos atrás, quando ele foi concebido em Maria. Não, ele já existia antes. Ele apenas assumiu uma forma humana, um corpo humano, quando veio a ser encarnado. Mas olha, o verso 14 também do Evangelho de João diz assim, aquele que é a palavra, ou Logos, né, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então o texto está falando assim, aquele que é a palavra tornou-se carne. Então ele já existia, mas quando ele foi concebido, ele assumiu um corpo humano. E olha o que diz Jesus quando ele está conversando com os fariseus, e depois os fariseus pegam pedras para apedrejá-lo. João 8:58, numa discussão ali com os fariseus, ele diz assim, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, assim, ele está afirmando que ele já existia antes de Abraão. Só que essa palavrinha eu sou, que ele usa ali, também é a mesma que é usada em Êxodo, né? 3:2, 3:4, quando Moisés e Jesus, né, na sarça ardente, Deus, né, estão conversando. Lembra quando ele fala assim, mas Deus fala para ele que o seu Deus enviou, né? Mas quando eles perguntarem, quem eu vou dizer para ele que está me enviando? Qual é o seu nome? Ele fala, diga que eu sou, enviou você. Ou seja, aquele que existe, aquele que independe, eu sou. Então, quando Jesus falou assim, antes que Abraão existisse, qual seria a conjugação verbal correta? Se ele quisesse apenas dizer, antes que Abraão existisse, eu era, né? Mas ele não diz eu era, ele diz eu sou. Ele diz eu sou. Ele afirma
tanto que ele já existia, mas como ele também afirma que ele era o próprio Deus. Para os judeus era uma blasfêmia, por isso que eles pegaram em pedra e queriam apedrejar Jesus. Então a gente tem, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, provas de que Jesus já existia antes de toda a criação. Ele é pré-existente. Antes de encarnar, ele já existia. Também a gente vai ver que ele é pré-existente por causa das obras que são atribuídas a ele. Por exemplo, certas obras atribuídas a Cristo exigem sua pré-existência. E aí diz, por exemplo, a criação. Para ele ter criado algo, ele tinha que existir antes desse algo. E olha o que diz Colossenses. Colossenses é uma das cartas mais cristológicas. É uma das cartas que defende a pessoa de Jesus contra ataques que estavam sendo disparados contra ele naquela época. Pelo menos 4 ataques Jesus estava sofrendo naquela época. O primeiro ataque era o ataque da filosofia. Tinha um povinho chamado gnóstico que estava invadindo a igreja, que acreditavam que para que as pessoas pudessem ser plenamente conscientes de quem é Deus e de conhecer Deus plenamente, era necessário Cristo mais o conjunto de conhecimento filosófico que eles tinham. Então, Paulo está mostrando, não, Cristo é suficiente para você conhecer a Deus. Se você conhecer a Deus, você não precisa da filosofia. E a palavra filosofia significa o quê? Amante do conhecimento, mas amante do conhecimento humano. E em Cristo nós temos uma revelação sobrenatural, vinda de Deus, que o conhecimento humano jamais poderá tomar consciência. Como a gente estudou em bibliologia, a gente viu que a gente só conhece Deus por quê? Porque Ele se revelou a nós. Se Ele não tivesse se revelado a nós, de maneira alguma a mente humana seria capaz de conceber qualquer ideia a respeito de Deus. Por isso que a gente, olhando para esse texto, Paulo está defendendo, você só precisa de Cristo. Você não precisa de nada mais para ser salvo, para conhecer a Deus e para ter uma vida plena. Você precisa só de Cristo. E aqui ele diz assim, a respeito de Cristo, no capítulo 1, ele fala assim, ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Ou seja, aquilo que a gente não conseguia ver a respeito do Deus, Criador de todas as coisas, Jesus, quando se encarnou, passou a ser a imagem. Quem quisesse ver Deus, podia ver Deus através de Jesus. Jesus como o Criador, o Deus, a imagem do Deus invisível. E o texto também diz que Jesus é o primogênito de toda a criação. Essa é a dificuldade que os testemunhas de Jeová têm, porque dizem assim, que eles não acreditam na Trindade, e eles não acreditam que Jesus é Deus. Eles acreditam que Jesus é o Filho de Deus, e eles têm a tradução deles, aquele texto que a gente viu de João, que no princípio ele estava com Deus, e ele era Deus, eles colocam Deus com uma letra minúscula, enquanto a tradução correta seria Deus com letra maiúscula, mostrando que Jesus é igual ao Pai e igual ao Espírito Santo. Como os testemunhas de Jeová não acreditam na divindade de Jesus, ou pelo menos que ele é a primeira criatura, por causa desse texto. Quando diz que ele é o primogênito de toda a criação, os testemunhas de Jeová acreditam que Deus criou Jesus e depois Jesus criou todas as outras coisas. E eles usam esse texto, o primogênito de toda a criação. Aí a gente tem que entender que primogenitura, sim, pode ser o primeiro filho. O Davi é meu primogênito, é o meu filho mais velho. Mas primogenitura também significa aquele que tem o direito adquirido sobre todas as coisas.
O próprio texto responde a questão dos testemunhas de Jeová. Por que que Jesus é o primogênito de toda a criação? Porque ele foi criado em primeiro lugar? Não, é só ler o segundo texto. O primogênito de toda a criação, por quê? O verso 16. Pois nele, né, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberania, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então, porque tudo foi criado por ele e para ele, por isso ele é o primogênito. Por isso ele tem o direito sobre toda a criação. Ele não tem o direito porque ele foi criado primeiro, mas ele tem o direito porque ele criou todas as coisas. E aí, o verso 17 diz, como a gente está falando, a respeito da pré-existência de Jesus. Ele já existia antes do universo ser criado. O 17 diz, ele é antes de todas as coisas. E o mais importante, nele tudo subsiste. Essa palavra, tudo subsiste, significa que o mundo está em ordem, porque Deus ainda continua exercendo a sua santa influência para manter o universo de forma ordeira. Alguns acreditam que Deus deu corda no universo e largou ele. E por isso que o universo está caminhando. Mas um dia essa corda vai acabar. Não. Deus não apenas deu corda e criou, ele continua mantendo todo o universo em ordem pelo seu poder. Se ele deixar de enviar ou de manifestar a sua santa influência, o mundo viraria um caos novamente. O universo viraria um caos. A lua não cai, os cientistas dão explicação científicas para provar por que a Lua não se choca com a Terra, mas é simples, por que ela não se choca com a Terra? Porque Deus colocou ela ali no lugarzinho dela e Ele continua mantendo a sua influência de maneira que ela não caia aqui. Então, todas as coisas continuam limitadas por Deus. O universo continua funcionando porque Deus está mantendo a sua santa influência. Por que o nosso coração está batendo nesse momento? Ah, porque é uma máquina que fica bombando? Não, o nosso coração está batendo nesse momento porque Deus está fazendo com que o nosso coração se mantenha batendo. Porque a gente está respirando, porque Deus continua exercendo a sua influência e o seu poder. Então, as obras que são atribuídas a Jesus, naturalmente, implicam que ele deve existir antes da criação. Se tudo foi criado por ele e ele é antes de tudo, então ele já existia antes de ser encarnado aqui na Terra. Também, ele. Então, os neopentecostais, eles acreditam, a maioria acreditam sim que Jesus é Deus. A dificuldade maior dos neo não é acreditar na divindade de Jesus, mas eles acreditam que talvez eles sejam mais divinos que o próprio Jesus, porque eles querem dar ordem para Jesus. Eu acho que é aí que está a maior dificuldade deles. Eles rejeitam coisas e impõem coisas para Jesus. Então, na verdade, embora eles acreditem na divindade de Jesus, eles estão equivocados a respeito de quem Jesus é de fato. Porque se a gente entender que ele é o primogênito, criou todas as coisas, tudo foi criado por ele e para ele, jamais eu vou querer dar uma ordem para ele. Então, ele precisa ler Colossenses, porque Colossenses, Paulo está defendendo isso. Ele está usando a sabedoria humana para fazer uma comparação a respeito de Deus, por isso que ele erra.
ele tem que entender que Deus está numa categoria acima de nós. Nós não podemos usar as coisas criadas, nós não podemos usar as coisas que nós chegamos à conclusão meramente humana para poder explicar Deus. Não, o que a gente conhece de Deus é porque Ele se revelou a nós. Por isso que a gente crê. E a gente crê que Jesus é o próprio Deus encarnado, porque a Bíblia diz. Agora, se a gente começar a usar lógica, a gente vai chegar a um ponto errado. Lembra quando Deus está falando assim, Jesus está conversando com os fariseus, ele pergunta assim, de quem o Filho do Homem, de quem o Cristo é filho? Aí os caras dizem assim, os fariseus dizem, de Davi. Aí ele fala assim, mas como pode ser filho de Davi se Davi chama ele de Senhor? Assim diz o Senhor ao meu Senhor. Se ele chama de Senhor, logo ele não pode ser filho. A própria Bíblia, Jesus usa um argumento para pegar o erro do seu amigo aí. Né? Jesus mesmo está falando, mas se ele é filho, como pode ser chamado? Se ele já não acredita na inspiração e no cuidado que Deus tem na Bíblia, então eu não tenho nada para conversar com ele. Se ele já é um incrédulo a respeito da própria revelação, então não dá para conversar com ele. Ele precisa primeiro se converter, crer nas Escrituras, para depois vir falar a respeito de Jesus. Então é assim, se o conhecimento dele a respeito de Jesus não veio mediante as Escrituras, então o conhecimento dele não é um conhecimento revelado como foi ali em com Pedro, ali em Mateus 16, que Jesus conversando, quem o povo diz que eu sou? E aí, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias ou um dos profetas. E Jesus pergunta, e vocês, né? Está falando com os discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala, muito bem, Pedro, porque não foi a carne ou o sangue que revelou isso a você, mas foi meu Pai que está nos céus. Então, a grande dificuldade do seu amigo é que ele tem o mesmo conhecimento de Jesus que os outros têm, mas não foi dado por Deus. Porque se fosse dado por Deus, ele saberia que Jesus é o Cristo, o cumprimento da promessa, mas ele é o próprio Deus encarnado. Então, eu acho que a dificuldade do seu amigo está aí. Ele precisa receber uma revelação divina e não um conhecimento humano baseado na filosofia. Na verdade, a filosofia humana tem afastado as pessoas de Deus ao invés de levá-las para Deus. Porque o homem sempre se achou mais sábio que Deus, até hoje. E Deus diz ali em 1 Coríntios capítulo 1, acho que o verso 28, ele está falando assim, porque Deus, como o homem na sua sabedoria não pôde conhecer a Deus, aprove a Deus salvar o homem por meio da loucura da pregação. Então, o homem pensando, ele acha que o evangelho é loucura. E talvez o seu amigo pense que Jesus ser Deus é uma loucura. Por quê? Porque a sabedoria humana dele é incapaz de conceber que Jesus seja Deus. Então ele precisa crer na loucura da pregação. E a pregação do Evangelho diz que Jesus é Deus encarnado. É o próprio Deus encarnado. Pai da eternidade. Isso. Sim. A Bíblia diz, o Antigo Testamento afirma que ele é o Deus forte, o Pai da eternidade. Então, mas não adianta, porque assim, ou a gente crê na Bíblia, ou a gente vai ficar através do nosso conhecimento tentando mostrar que a Bíblia está errada. É lógico, se eu for usar a sabedoria humana, a Bíblia vai ter um monte de erro, porque aquilo que a gente não consegue compreender, que é sobrenatural e não tem explicação, a gente fala que está errado, quando na verdade é algo sobrenatural. Por exemplo, o nascimento virginal acontece todo dia?
Tem alguma mulher, algum de nós aqui nasceu só pela mãe, sem que o pai participasse? Não existe. Não existe. Então, a grande questão é assim, qual é a desculpa que as pessoas dão para esse acontecimento? Vocês já ouviram falar ou não? A explicação que eles dão para o nascimento virginal? Que, na verdade, Maria teve um caso com o soldado romano. E aí ela ia falar o que para José? Foi o Espírito Santo. Entendeu? Então, para disfarçar o pecado dela, ela chegou para José e falou que foi o Espírito Santo. É assim que as pessoas que não acreditam no sobrenatural da Bíblia, como se fosse impossível Deus fazer qualquer coisa. Então, eles procuram explicação lógica. Então, pessoas que não creem na Bíblia, não creem na revelação, procuram usar o conhecimento humano para explicar aquilo que não consegue explicar. E aquilo que eles não conseguem explicar, eles falam que a Bíblia está errada. Não é eles que estão, é a Bíblia. Então, com pessoas assim, não dá para argumentar. O que a gente precisa fazer com essas pessoas? Não ficar discutindo a Bíblia, mas evangelizando. Fale de Jesus para ela. Quem sabe ele se converta, e quando ele se converter, isso vai ficar claro para ele. A pessoa convertida vai entender e vai acreditar na Bíblia. Então, a pré-existência de Jesus também é provada nas Escrituras através das obras que atribuídas a ele. Ele criou todas as coisas. Para ele ter criado algo, então quer dizer que ele tenha que existir antes desse algo. E a segunda e a quarta coisa que fala a respeito da pré-existência de Jesus é provada na Bíblia pelas aparições de Jesus pré-encarnado. Isso se chama como? Você já ouviu falar como é que se chama uma manifestação de Jesus pré-encarnado? Quando ele aparecia no Antigo Testamento, que Jesus aparecia, como é chamada essa manifestação? Vocês nunca ouviram falar? Pode ser cristofania, né? Ou teofania, mas normalmente quando é Jesus é chamado de cristofania, ou seja, de faneru é de revelar, de se mostrar, então Cristo se mostrando antes da encarnação. A história de Jesus, algumas vezes quando o Antigo Testamento fala a respeito da aparição de Jesus, chama ele de anjo do Senhor, mas anjo com letra maiúscula. E na maioria das vezes, esse anjo recebeu a adoração. Quando um anjo recebeu a adoração de João, ou de Pedro, ou de outro dos apóstolos, o que o anjo disse para ele? Para ele levantar, que eu também sou conservo como você. Quando Pedro recebeu a adoração, ele diz, levante que eu sou homem como você. Aí, esse texto foi interessante, que quando eu estava conversando com o pastor que me discipulou, eu perguntei certa vez, porque dizia que o anjo do Senhor se apresentou para Josué, e Josué se ajoelhou diante dele. Eu perguntei, por que o anjo aceitou a adoração? Aí que eu aprendi a respeito disso, porque quando é anjo com letra maiúscula, é o próprio Senhor Jesus. Sempre que um anjo recebe adoração, é porque é Jesus. E quando o anjo fala, não, eu sou servo igual a você, é porque era um anjo normal. E aqui está dizendo assim, olha que legal o verso do Êxodo capítulo 3. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chama, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então, vocês entendem que está falando, ali o anjo do Senhor se manifestou. Depois que o anjo se manifestou, começa a situação que Moisés vai se aproximando, e o verso 4 fala, o Senhor. E essa palavra Senhor é Iavé, que está dizendo,
o tetragrama que é impronunciável, ou seja, os judeus, porque eles não pronunciavam o nome de Deus, eles acabaram perdendo a pronúncia de como se falava o nome de Deus, porque eles tinham um respeito tão grande e eles acreditavam que não era possível falar. Então, quando está traduzido Senhor aí, é a palavra Yahvé. E está dizendo que o anjo do Senhor, né, o próprio texto chama o anjo do Senhor de Yahvé e chama de Deus. Então, é uma manifestação de Jesus pré-encarnado, uma cristofania. Então, a Bíblia prova que Jesus é pré-existente, porque mostra ele se revelando aos homens antes mesmo de ser encarnado. Então, isso se chama cristofania. Alguma dúvida sobre isso? Vocês entenderam que Jesus apareceu algumas vezes antes da encarnação. E mais uma prova da sua pré-existência, provada pelos seus nomes. Os nomes que são dados a Jesus são nomes que são dados a Deus. Então, prova que ele existia antes mesmo de ter sido encarnado. Então, ali em João 1:1, pode falar, Juan. Não, porque assim, ele não se apresentava com o Espírito, porque a gente sabe que o Pai é uma pessoa, o Filho é outra e o Espírito é outra. São três pessoas diferentes, distintas, embora um único Deus. Então, quando ele se manifestava, era o próprio Senhor se manifestando, o próprio Jesus se manifestando. Não era nem o Pai e nem o Filho, mas era Jesus mesmo, porque lá, o texto está dizendo que o anjo do Senhor, e depois fala de Yahvé e fala do próprio Deus. Se fosse o Espírito, talvez Moisés não teria tido essa experiência e essa conversa com ele da forma como foi. Sim, mas a grande questão é assim, o Espírito não dá para você ver, não tem. O Espírito é coisa que está num outro patamar. Então, se fosse o Espírito, ele não veria nada. Então, eu creio que por isso era realmente o Senhor Jesus. Então, João 1:1 chama Jesus de o Logos, ou a palavra, ou o verbo. Tem algumas versões que diz, o verbo se fez carne, ou a palavra se fez carne, ou o Logos se fez carne. É a tradução da mesma palavra, verbo, logo ou palavra. E é interessante que João, para atacar e combater a heresia dos gnósticos, e um dos grupos dos gnósticos acreditavam que Jesus não tinha um corpo e acreditavam que Jesus só tinha uma aparência, era um espírito e não era uma pessoa de carne e osso. Então, João, quando ele está escrevendo, ele usa essa palavra logos, que é muito significativa. Então, a palavra em João, logos, denota a essencial palavra de Deus, ou seja, o próprio Jesus Cristo, a sabedoria e o poder pessoais em união com Deus. Então, Jesus unia tanto a divindade quanto esse poder de palavra criadora na mesma pessoa. Denota o seu ministro na criação e governo do universo, a causa de toda a vida do mundo, tanto física quanto ética, que para a obtenção da salvação do ser humano revestiu-se da natureza humana na pessoa de Jesus, o Messias, uma das pessoas da Trindade, anunciado visivelmente através de suas palavras e obra. Esse termo era familiar para todo judeu e na literatura, muito antes que um filósofo grego chamado Heráclito fizesse uso do termo logo por volta de 600 a.C., para designar a razão ou o plano divino que coordena um universo em constante mudança. Era a palavra apropriada para o objetivo de João, ou seja, essa palavra logos,
já era corrente na filosofia, dizendo sobre essa força que criou todas as coisas e que mantém as coisas que estão em constante mudança em ordem. Então, a questão é, João pegou essa palavra e dizendo que essa força que criou todas as coisas, que os filósofos achavam que era impessoal, não era impessoal, era o próprio Deus que foi encarnado no Senhor Jesus. Então, tudo isso que foi criado, não foi criado por uma força impessoal, mas foi criado por um ser, uma pessoa que pensa, que tem vontade, que tem intelecto, que realmente organizou tudo. Então, eles acreditavam que tinha uma força que criou todas as coisas, a filosofia. E João pega essa palavrinha e une ela a Jesus. Fala, não, isso que criou todas as coisas, esse logos, essa capacidade de criar todas as coisas, é Jesus. Então, palavras que são, nomes que são concedidos a Jesus, mostra que ele é pré-existente. Olha o que diz aqui, Mateus 14:33, fala que ele é o Filho de Deus. E ali diz assim, então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Talvez a dificuldade do amigo do Eli seja essa. Muitos dizem que ele é apenas o Filho de Deus. Por que a Bíblia chama ele de Filho de Deus? Lembrando que ele está encarnado e como ele foi gerado? Pelo próprio Deus, Espírito, que fez com que ele fosse, que Maria concebesse ele sem participação humana, sem participação do homem. Então, aquele que é nascido dela é chamado de Filho de Deus. Mas, entendendo, era um ser que já existia antes da encarnação e que de maneira sobrenatural, ele foi concebido. Então, algo que já existia antes, diferente de nós, que passamos a existir no momento da concepção, Jesus não, ele já existia, mas de maneira sobrenatural ele foi concebido no ventre de Maria. E quem operou foi o Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo agiu sobre ela para que Jesus pudesse então ser concebido no ventre dela. É algo muito grandioso e isso a gente só pode aceitar pela fé. A ciência não tem como explicar isso. Isso. Ele assumiu a figura humana, né, a forma humana, embora ele já existisse como Deus. Quando ele encarnou, ele assumiu a figura humana, embora nós vamos ver, no correr dos estudos, nós vamos ver que ele não deixou de ser divino. E era uma necessidade que ele não deixasse de ser divino. Porque se ele deixasse de ser divino e passasse apenas a ser humano, o sacrifício que ele fez ali na cruz não seria suficiente para salvar a gente. Porque se ele fosse apenas um homem, embora um homem sem pecado, ainda assim o sacrifício não teria a suficiência para salvar todos aqueles que creram. Então, olhando para esse texto, o texto está dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Eles perceberam, aqui é quando Jesus acalma a tempestade, que o pessoal ficou totalmente assustado. Quem é esse? Quem é esse? Então, eles reconheceram, ele não é um homem comum. Ele faz coisas que um homem comum não consegue fazer. Então, realmente, ele é o Filho de Deus encarnado. E a gente viu já esse texto, que é o texto de Êxodo, que Jesus é chamado de Iavé. A palavra ali, Senhor, se você for no original do hebraico, é Iavé. É um tetragrama que são 4 letras que eles não conseguem mais pronunciar, mas para que a gente tivesse uma tradução e algo a que pensarmos, foi traduzido como Iavé, foi traduzido como Senhor.
Ou Yahvé significa aquele que existe. O tipo, eu sou. Aquele que existe. E não tem razão. Por quê? Ele existe. Simplesmente ele existe. Não tem explicação, não tem começo, não tem fim. Ele existe, sempre existiu, sempre existirá. Ele é o próprio Deus que foi encarnado. Agora, uma coisa, o que nós vimos até agora? Que a Bíblia, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, provam que Jesus já existia antes da encarnação. Ele já existia antes de ter criado qualquer coisa. Antes do universo existir, Jesus já existia. Então agora vamos começar a pensar um pouquinho sobre a encarnação de Jesus. Então, a questão da encarnação. O que significa encarnação? Conforme veremos através dos textos, Jesus viveu nessa terra em um corpo plenamente humano. Na verdade, ele sim era humano. Nós, depois da queda, nós somos sub-humano. A nossa humanidade está sendo deteriorada. E eu gosto de pensar a capacidade que Adão tinha, a capacidade que Moisés e os patriarcas tinham de contar as histórias, coisas que nós não temos hoje. Imagina que eu vejo um animal diferente na televisão, naqueles programas que estão passando sobre animais, um animal que eu nunca vi. Aí muda para outro, para outro, para outro. Quando muda, volta para aquele primeiro que eu acabei de conhecer, eu já não lembro mais o nome dele. Eu falo, não, qual é esse animal mesmo? Eu não lembro mais. Agora imagina que Adão colocou nome em todas as plantas e em todos os animais sem ter um computador. Hoje, mesmo com um computador, com celular, que você pesquisa, a nossa capacidade está diminuindo. E está dizendo, o homem está evoluindo. Não, o homem está descobrindo maneiras de armazenar cada vez mais informações. Em computadores, em pendrives, nas nuvens. Mas a capacidade mental do ser humano, embora o estudo esteja aumentando, a capacidade humana está diminuindo. Adão e Eva, eles eram plenamente homens porque eles tinham a capacidade de ter um filho negro, um filho loiro, um filho branco, um filho japonês. Ele tinha todo o material genético que a gente tem disponível hoje, Adão e Eva tinham. E hoje não. Hoje nós estamos limitados às raças que nós já temos, mas Adão e Eva, todos nós viemos de Adão e Eva. Então todo o material genético que tem aqui veio de Adão e Eva. Eles sim eram plenamente humanos. Nós estamos evoluindo. E Jesus, quando encarnou, ele tinha um corpo perfeito. Creio que assim como Adão e Eva. Mas por quê? Porque o Espírito Santo foi quem agiu. O Espírito Santo foi quem concebeu Jesus em Maria. E aí a frase também diz, ele nasceu assumindo forma humana, assim como a nossa, mas sem pecado. Isso é uma outra coisa que a gente tem para conversar. Não sei se podeis suportar, mas a gente discute nos meios ali com os pastores, tipo assim, que se eu falar, eles vão ficar escandalizados, né? Que quem transmite o pecado é o homem. O pecado original é transmitido pelo homem. Porque se não fosse assim, quando Maria concebeu Jesus pelo Espírito Santo, o pecado da parte dela também teria passado por Jesus. É algo que talvez vocês nunca tenham ouvido, mas é coisas para vocês pensarem. Que o homem que transmite o pecado. Oi?
embora a ciência avance e tente fazer aí, as mulheres estão avançando, tentando a independência, mas elas nunca vão conseguir fazer um filho sem precisar do homem. Sempre vai. E o homem nunca vai conseguir fazer um filho sem precisar da mulher. Um vem do outro e vice-versa. Então, nós somos codependentes. Um depende do outro para a preservação da humanidade. Então, o significado. Jesus, ele assumiu realmente um corpo humano. Agora, o meio. Qual foi o meio? O nascimento virginal. Quando se fala em nascimento virginal, é algo que a gente não consegue conceber, né? Não consegue imaginar. Sem a participação de homem, uma concepção sobrenatural. Por isso que os céticos não acreditam. Por quê? Porque foi sobrenatural. E tem muitos que não acreditam no sobrenatural, naquilo que Deus faz, que não tem explicação. É um milagre, né? Então, eles não acreditam em milagres, porque milagre é algo sobrenatural, está acima da nossa natureza. Nós não conseguimos produzir, nós não conseguimos fabricar. Então, sobre esse nascimento virginal, ele foi predito. A gente vê o texto ali de Isaías 7,14, que fala assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco. Então, já havia profecia que aquele Deus, Criador dos céus e da terra, ele seria encarnado para estar conosco. Está conosco de maneira plena, como um homem. Então, já havia uma profecia a respeito. Eis que uma virgem conceberá. E isso, imagina na mente daquele povo. Mas como isso vai acontecer? Como que uma virgem pode engravidar? Também foi provado pelo pronome feminino empregado ali em Mateus 1,16. Esse texto eu esqueci de colocar. Vamos, Mateus 1,16? Abram aí Mateus 1,16. Olha o que diz. Está falando a respeito da genealogia de Jesus, e de fulano nasceu ciclano, que gerou Beltrano, e aí vai indo, né? E aí chega lá no verso 16, e ele está falando assim: e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Esse pronome aqui que está usando aqui, da qual, né, que eles estão falando, da qual nasceu, mostra que Jesus nasceu sem a participação de José. Porque senão não precisaria estar o nome dele aqui. Veja como é a sequência. Veja o verso 15. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Aí, quando vai falar a respeito de Jesus, muda. E diz assim: e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Mas tem textos mais profundos que falam a respeito do nascimento virginal. Olha o texto aí mesmo, o verso 18. Eu projetei aqui, fala assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, em cima, mostrou a genealogia. Qual a importância da genealogia? Para ligar Jesus a Davi.
E lá em Mateus, liga Jesus a Abraão. A questão está dizendo assim, estando Maria, sua mãe, desposada. O que é desposada? Prometida, talvez noiva, né? Eles namoravam, estavam noivos, mas eles ainda não tinham o quê? Coabitado. Eles não moravam juntos e eles não tinham relações sexuais ainda até o nascimento. Outra dificuldade é que os católicos acreditam que Maria morreu virgem e que ela nunca teve relações com José. Mas o próprio texto depois, o verso 25 desse próprio capítulo 1 diz assim, vamos ver o 24. 24 do capítulo 1 fala assim, ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria, sua esposa. Ou seja, quando Maria falou para José que estava grávida, veio também na mente, né, a maldade. Não, ela deve ter tido relação com algum homem e agora vem falar que é do Espírito Santo. Mas aí o anjo apareceu para José. Ele falou, não tema receber sua esposa, que é o verso 20. Veja o verso 20, que é o próximo verso que eu vou projetar, que diz assim, enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então, quando ela falou, José, eu estou grávida, mas como pode ser isso? Você me traiu? Aconteceu? Não, é do Espírito Santo. Aí ele ficou com aquele negócio na cabeça. E ele estava pensando em largá-la secretamente, porque ele amava ela, e ele era um homem justo, não queria difamar ela. Então, o que ele fez? Enquanto ele pensava em anular o casamento, o que aconteceu? O anjo apareceu para ele e falou, pode receber sua esposa tranquila, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo. E então, ele recebeu. E aí no verso 24, quando José acordou, ele recebeu ela como Maria, como esposa, né? E o verso 25 diz, mas não teve relações com ela. Nunca. Não, olha o que o texto continua dizendo. Mas não teve relação com ela enquanto ela não deu à luz um filho e lhe pôs o nome de Jesus. Quando o texto diz, não teve relações com ela enquanto não deu à luz o seu filho, quer dizer que ele esperou, mas depois que deu à luz, ele teve uma vida normal de marido e mulher com José. Porque senão a palavra pararia aqui, mas não teve relações com ela, ponto. Mas não teve relação com ela enquanto não nasceu o filho, o qual ela colocou o nome Jesus. Mais para frente nos evangelhos, nós vamos ver os irmãos de Jesus. Tem 2 irmãos de Jesus que creram nele depois da ressurreição, que tem 2 livros com 2 irmãos de Jesus. Quem são os 2 livros que foram escritos por meio irmão de Jesus? Por que meio irmão? Porque Jesus era filho de Maria com o Espírito Santo. Esses 2 meio-irmãos eram filho de José com Maria. Quem são os 2 que escreveram, que estão aqui na Bíblia, que são meio-irmãos de Jesus? Tiago e o outro? Judas. Tiago e Judas, eles poderiam falar, para ganhar nome para si, Tiago, meio-irmão de Jesus, mas não. Ele fala, Tiago, servo do Senhor Jesus. Imagina o impacto que a ressurreição teve na vida deles, porque eles achavam que Jesus estava louco. Lembra uma vez que Jesus estava lá, não tinha nem tempo para comer, ficava curando, ficava pregando. A mãe e os irmãos foram até ele para levar ele embora, achando que ele estava fora de si. E depois, nem mesmo os irmãos dele criam nele.
Mas depois da ressurreição, esse cara não é normal. Ele é o que ele realmente dizia, ele venceu a morte. Depois de 3 dias, a gente viu ele cravado na cruz, a gente viu ele sepultado, e agora ele aparece vivo, com as marcas na mão, né? E do lado e nos pés, para não ficar dúvida que é o mesmo que estava cravado ali na cruz. Então, os irmãos dele creram nele. E a gente vai ver mais para frente nos evangelhos que os evangelhos falam dos seus irmãos. Quando os seus irmãos estão lá, vão até ele para, para levá-lo embora, achando que ele estava fora de si. Se você vai lá no capítulo 12, verso 46, diz assim, falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Então, lá fala, sua mãe e seus irmãos estavam ali querendo falar com ele. Mais para frente, eles estão falando assim, os fariseus estão questionando Jesus e falam, quem é ele? Não é o carpinteiro, filho de Maria com José? Seus irmãos não estão entre nós, José, João? E ele começa a falar alguns dos nomes de pelo menos 4 irmãos de Jesus. Então, o texto mostra que Jesus teve uma concepção, Maria teve uma concepção sobrenatural. Nenhuma outra pessoa nasceu nesse planeta assim como Jesus. Ele veio de algo extraordinário, um nascimento virginal. Ele foi predito no Antigo Testamento e ele foi provado no Novo Testamento através dos textos que a gente viu. Então, o que a gente viu hoje? Jesus pré-existente e depois a gente viu a encarnação do Senhor Jesus. Nós vamos parar por aqui e a semana que vem nós vamos continuar, nós vamos falar a respeito da sua encarnação, mas citando razões. Razões de Jesus ter encarnado. Por que Jesus encarnou? Por que era necessário ele encarnar? Qual a importância de Jesus ter um corpo? Então, a gente vai começar a ver isso a semana que vem, ok? Que Deus abençoe, vamos orar e pedir que Deus continue abrindo o nosso coração para conhecer. Tem muito mais importante, muito mais legal vai ser estudar a obra de Jesus, por que o sacrifício de Jesus nos salva, e isso vai ser maravilhoso a gente ver texto, a fim de fortalecer a nossa fé, na certeza de que podemos ser salvos pelo sacrifício de Jesus. Pai, eu quero agradecer ao Senhor pelo tempo que o Senhor nos deu aqui essa manhã, falando sobre a encarnação e a pré-existência do Senhor Jesus. E eu quero pedir que o Senhor desperte em nós um desejo ainda maior por conhecer a doutrina de Cristo, conhecer a pessoa dele, a obra dele, as promessas dele. Ajuda-nos não apenas a conhecermos, mas crermos em cada uma delas também. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço, Pai. Amém.